Mutirão é trabalho sério, não tem mistério, é só dar a mão. É 13 senha, Paulo Mancini vai ter mandato em mutirão. Mutirão é trabalho junto, mudando o mundo com a nossa mão. É 13 senha, é Paulo Mancini vai ter São Carlos em mutirão. Opa! Bem, boa tarde a todas e a todos por mais uma edição das nossas conversas aqui do Mutirão Mancini, né? Paulo Mancini Mutirão. E saudando aí o Bernardo, compositor do nosso jingle, né? O trabalho em mutirão é bom por causa disso, né? Porque sempre tem alguém com alguma competência, alguma capacidade maior que a nossa, né? E para poder agregar. E hoje é uma honra para mim receber um grande amigo, eu não vou dizer velho amigo, porque senão a gente denuncia as nossas idades, né? Mas é um grande amigo que há algum bom tempo já que a gente não nos falava, e eu fiquei satisfeitíssimo do apoio dele, né, a essa proposta de candidatura nossa, né? Que é o professor doutor Antônio Carlos Santos, né? Que eu conheço muito carinhosamente como Dentinho, não é? Eu vou pedir para que a nossa companheira Regina de Siomo faça um breve currículo, e breve, Regina, porque se for falar o currículo dele, vai toda a live só para falar do currículo do Dentinho, né, para tratar do tema de hoje, que é de cidades inteligentes, né? Vamos lá, gente. Por favor, Regina. É uma honra, né, para mim conhecer o professor, e eu gostaria então de dizer para os nossos assistentes que o Antônio Carlos dos Santos, professor, é nascido em Araraquara, mas é criado em São Carlos, formou-se em análise de sistemas pela UFSCar em 76, é mestre em banco de dados pela COP da UFRJ em 81, PhD em gerenciamento da informação pela London Business School da London University em 89, é professor do Departamento de Computação da UFSCar desde 76 a 2014, sendo que atualmente ele está aposentado. E ele é professor sênior do Departamento de Computação da UFSCar desde 2017 como voluntário. Ele trabalha nas áreas de cidades inteligentes, governança de sistemas e mapeamento de processos. Então, eu passo a palavra para o professor. Para dar as suas contribuições iniciais. Ok. Muito obrigado, Regina, Paulo, Bernardo. Valeu. Também presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar assim, o parabéns ao Dia do Professor, né? Porque se não fôssemos nós, professores, parte de nós que somos professores, não haveria a formação de tantas pessoas aí pelo mundo, tá certo? Então, essa é uma primeira, vamos dizer assim, manifestação minha, e estou esperando, assim, a troca de informações com vocês. Venho ministrando uma disciplina, uma CIEP, na Federal, como à distância, nessa área de cidades inteligentes. E ontem eu tive a felicidade de estar presente fazendo uma palestra, o professor Luiz Falkowski, e na semana passada a Luciana, que falou sobre mobilidade urbana. Então, acho que... e essa disciplina em particular tem alunos do Brasil inteiro, são por volta de 30 alunos distribuídos, né? A maioria, claro, pelo estado de São Paulo, e tem um outro grupo de alunos distribuídos aí em outras cidades do Brasil. Então, essa é uma vantagem de ter uma disciplina à distância, que possibilita você ter interação com pessoas de formação bastante eclética, né? Não no sentido individual, mas no sentido do conjunto, e importante para o desenho de cidades inteligentes.
Bem, pessoal, São Carlos é isso daí, né? É um prazer enorme, né? Ter essa intimidade, de certa forma, que eu tenho com o Dentinho, né? Nós dois somos ali da região da Baixada do Mercado. Eu não sei quando você veio de Araraquara para cá. Aliás, esse detalhe de Araraquara, você podia dispensar ele. Mas nós dois somos ali da Baixada do Mercado, né? A Sim. família dele tinha a mercearia São Judas Tadeu, na esquina da Rua General Osório com a Dom Pedro, onde hoje é o El Candara, né? E na infância a gente não se cruzou, não lembro, né? Mas já na nossa juventude, né? O Dentinho participou também da diretoria da APASC, da Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos, logo no início, né? Depois você teve viagens, você morou um pouco nos Estados Unidos, eu creio que na Inglaterra também, né? Mais na Inglaterra, Na Inglaterra, né? Depois você voltou, eu lembro do seu retorno, né? Já trazendo grandes contribuições para a gente do que no primeiro mundo, né? Já se pensava nessa área de meio ambiente, né? Então, esse tema, né, do ambiente, o ambiente virtual, né, porque é um ambiente também, né? E a gente sabe que os sistemas virtuais, eles usaram muito, pelo menos, do vocabulário, né, da ecologia, né? É muito comum o vocabulário dos dois temas. Então, duas ciências muito próximas, né? As ciências da informação, da informática, da computação e as ciências ecológicas, que vêm junto, né? Então, a primeira provocação que eu queria fazer para o Dentinho é o seguinte, ainda comentando ontem, não sei se com o Marcão Zaboto mesmo ou não, né? Nós falávamos de cidades inteligentes, né? E que eu falei, as cidades têm que ser inteligentes, mas elas têm que ser sustentáveis, né? correto. E aí a gente falou, não, a cidade, para ser inteligente, tem que ser sustentável. Se ela não for sustentável, ela não é inteligente, né? E eu falo assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que acho que a gente tem que usar todos os bons recursos que a tecnologia oferece, mas nós continuamos, como há milhões de anos atrás, necessitando de ar puro de qualidade para respirar, água para beber de qualidade, alimento saudável para comer e um abrigo e roupa. Essas são as nossas necessidades primordiais, né? Então, a minha pergunta é essa. Como você vê essa afirmação? Quer dizer, uma cidade não pode ser inteligente se ela não for sustentável. E como que você, que é uma pessoa que caminha na área dos sistemas computacionais, né? O mundo hoje não vive sem isso, né? E a questão da sustentabilidade. Então, Paulo, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa da área de gerenciamento de informação, tá certo? Como, vamos dizer, como gerente ou como gestor dessa área de informação, eu dependo muito mais, né, como cientista, como professor, como, sei lá, consultor, qualquer que seja o nome que se dê a isso, eu preciso que engenheiros, arquitetos, de um modo geral, outras profissões, bibliotecários, geógrafos, identifiquem a informação, identifiquem as suas perguntas para poder eu pensar em alguma solução. Tá? Então, eu como gerente de informação, alguém que trabalha com esse tipo de coisa, primeiro eu preciso ter uma noção dos processos e das necessidades que esse grande grupo de pessoas interdisciplinar precisa para construir uma cidade inteligente. Então, como você vinha colocando, uma cidade para ser inteligente, ela tem que ser sustentável. Tá?
E dentro desse aspecto da sustentabilidade, o Brasil faz parte, inclusive, do grupo da ONU, que definiu um conjunto bastante grande de objetivos, 17 objetivos que devem estar implementados até 2030, e a gente percebe que a quantidade de informação nesses objetivos e em um conjunto de indicadores é muito grande. E a gente também percebe que, né, nesses 17 objetivos, todos eles voltados para o desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, vai de erradicação da pobreza, vai na área da educação, vai água limpa, como você colocou um pouco antes, o ar não deve estar poluído, e assim por diante. São 17 objetivos e 169 indicadores. Então, trabalhar com esse agrupamento tão grande de objetivos e ainda tem os subobjetivos aí por trás. É um trabalho gigantesco e você precisa de muita gente trabalhando. Então, uma cidade, para ser inteligente, ela também tem que, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui na área de educação. Por exemplo, a cidade de São Carlos tem pouco mais de 15 mil estudantes na área de ensino municipal. Tá? Nesse caso em particular, quanto que a Secretaria Municipal de Educação sabe a respeito dos seus pouco mais de 15 mil estudantes? Quantos deles têm deficiência visual? Quantos deles, por exemplo, têm deficiência auditiva? Quantos deles, por exemplo, são intolerantes ao glúten, já que eles vão ter alimentação na escola? Então, ser inteligente é também conhecer essas informações de todos os seus cidadãos, na verdade, das necessidades de todos os bairros. Um bairro mais rico, né, vamos dizer assim, não tem tanta necessidade de solução inteligente e sustentável que um bairro mais afastado, com um pouco mais necessidades de água, esgoto, todo dia está faltando água em algum lugar, todo dia tem algum problema. Então, uma cidade viva, tá certo? Corre nas suas veias, né, vamos dizer assim, corre as pessoas que... A cidade só existe porque tem pessoas. E você, como candidato a vereador, e as pessoas que vão estar acompanhando você, e depois todas as pessoas que forem eleitas, têm que lidar com essas pessoas, com as necessidades dos bairros. Tá? A água, como eu estava dizendo antes, falta num monte de lugar. Eu moro aqui na região do Jockey, onde tem os poços, e todo dia, toda hora, eu vejo um caminhão do SAI carregando água para algum lugar está faltando. E a gente vê esse tipo de coisa, por exemplo, próximo de onde eu moro, tem o Samambaia, que até a semana passada estava com vazamento de esgoto num córrego pequeno local. E então, a cidade é inteligente, quão rápida ela responde também a essa demanda. Não precisa ser provocada, não é só responder, tá certo? Você tem que antecipar, você tem que ter um conjunto de soluções tecnológicas. É óbvio que essas soluções tecnológicas não são baratas. A implantação delas pode ser até complexa, com um conjunto de sensores. Mas a gente fala que São Carlos é a capital da tecnologia, mas está faltando muita coisa para ela ser a capital da tecnologia. Eu não sei, por exemplo, Paulo, se a Universidade Federal trata o seu esgoto. Eu não sei se a USP trata o seu esgoto. Porque nos laboratórios de química, engenharias, etc., se utiliza metal pesado. Será que esse material é recolhido e tratado dentro da própria universidade? A Embrapa, a mesma coisa. E outras, a própria Unicep aqui em São Carlos também. Tá? Será que
Ou vai para o esgoto? Não, eu sei que tanto na USP como na Federal e na Embrapa você tem dentro da própria estrutura da universidade um órgão para gerenciamento de resíduos, né? Inclusive a Liane, né? É uma companheira, uma colega nossa que coisa. Então, agora, como funciona, como é que não é complicado. Eu queria pedir para as pessoas que, porventura, queiram fazer perguntas, possam fazer perguntas pelo Facebook, que a gente vê e pode estar... a Regina pode estar colocando a pergunta para, eventualmente, a gente estar respondendo. Paulo, eu Oi? gostaria de fazer uma pergunta Por favor, Regina. para o professor. Por favor. Professor, os sistemas de informação, se houver a possibilidade deles serem integrados, então, eles teriam uma interface entre as informações de educação, saúde, segurança pública, o abastecimento de água, de energia. Então, o senhor imagina assim, um sistema de informação totalmente integrado na cidade, mas eu gostaria de saber, em termos de políticos, né, haveria uma maior ingerência na vida do cidadão e haveria um risco maior de manipulação dos cidadãos de forma ideológica, na forma de gestão desse sistema integrado com todas as informações, ou não? Não, só complementando, viu, Dentinho, a questão que a Regina coloca, nós vimos, isso eu conversava com o Bernardo ontem, né? Sempre vimos a tecnologia de informação como um instrumento que a gente poderia aprofundar a democracia, aprofundar a participação do cidadão e da cidadã na gestão pública, né? No entanto, o que a gente viu foram esses instrumentos, nós estamos vendo isso no Brasil, né, sendo usado para a extrema-direita para fazer exatamente o contrário. E queria aproveitar a oportunidade também para te cumprimentar como professor e como um exemplo, né, de pessoa que se aposentou, mas continua dando a sua contribuição para a nossa sociedade. É isso. Valeu. Voltando à questão, Regina, é bastante comum nas grandes empresas eles terem um sistema de gestão integrado. Esses sistemas de gestão integrado, os processos dessas empresas já foram mapeados. Tá? Vamos pegar um banco. Então, o processo bancário já está perfeitamente claro, está mapeado, os processos já são muito definidos, são regulados pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, Receita Federal, etc. Então, são bastante regulados, nessa área em particular. Numa empresa como os grandes fabricantes de automóveis, eles costumam usar esses sistemas de gestão integrados também. Eu não vejo nada difícil e existem empresas no Brasil, principalmente em Brasília, empresas da área de tecnologia de informação, que já vêm desenvolvendo essas soluções integradas também para municípios. Tá? E os municípios, de uma forma geral, têm que seguir muitas das regras definidas, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. Então, se você tem isso regulado e padronizado, você teria um sistema de gestão público perfeitamente claro e definido, onde você define qual é o dado que deve ser público, ou o dado que deve ser público pode ser definido pela própria sociedade, desde que não entre em conflito com algumas regras de segurança, tá? E você poderia, então, ter esses sistemas de gestão integrados. Mas eu acredito que, do ponto de vista político e da política no Brasil,
muitos prefeitos, governadores e até o governo federal não querem que coisas desse tipo sejam definidas, porque eles passam a ter o controle dos seus sistemas. Tá? Então, o ideal seria que tivesse um sistema padronizado que fosse igual. Secretaria Municipal de Educação, em São Carlos, Araraquara, Campinas, Rio Claro, etc., deve estar fazendo as mesmas coisas. Tá? Existe a lei de diretrizes da educação básica está aí clara e muito bem definida. Então, essas secretarias sabem o que tem que fazer. E do ponto de vista de formação dos alunos de educação infantil, ou ensino nível fundamental 1, fundamental 2, etc., já estão claros. O que precisa é ter vamos dizer, uma compliance, né, uma fiscalização. Tá? Então, você possibilitar que essa informação seja pública, e a gente não vê nos sites por aí a informação pública. Tá? A gente entra, por exemplo, no site da Prefeitura de São Carlos ou de outras cidades, e é difícil você localizar algumas informações. São poucas os municípios que... É muita coisa, na verdade, né? É muita informação e, às vezes, localizar essa informação é um pouco complicada. Mas está aí, né? Quando você pensa numa cidade inteligente que vai construir sistemas desse tipo, você parte para usar, por exemplo, ontologias. E nessas ontologias você faz o mapeamento do conhecimento e das informações através dessa ontologia e vai identificar os processos que vão utilizar essas informações. Então, agora, há possibilidade de manipulação? Claro que há uma possibilidade, tanto é que as pessoas entram, pegam o teu cartão de crédito, pegam o teu WhatsApp e fazem qualquer coisa, em qualquer lugar, tá certo? Existe esse tipo de coisa. Mas, se eu estou falando num sistema de gestão integrado, qualquer alteração é registrada. Os sistemas ficam controlados e você sabe quem que entrou, quem que fez uma alteração. No cadastro do Ministério da Cidadania, por exemplo, que vai cadastrar as pessoas. Esse tipo de coisa não existe. Então, em muitas prefeituras, em muitos locais, pessoas são cadastradas para receber um auxílio de qualquer nível de governo e não tem controle. Tá certo? Não é auditada essas informações, porque não foi definido esses controles. Tá? Inclusive, o controle é muito importante, né? O controle, além do controle, por isso que existe, vamos dizer, o Tribunal de Controle da União, ou os estaduais, etc., cada um deles estabelece um conjunto de indicadores que permite identificar alguns desvios. Tá? Então, o que a gente vê é que, por exemplo, o dinheiro da pandemia não está sendo auditado. Teve enormes desvios, né? Todo dia está havendo alguém, a Polícia Federal está pegando alguém com algum desvio, alguma coisa. Não só na área do Covid, agora da pandemia, como vem ocorrendo há muito tempo, né? Parece que existe uma boa parte da população que só vive para imaginar soluções de como é que ele pode ser aproveitado de recursos públicos. Sim. Tá? Eu ouvi dizer, inclusive, que cerca de 70 mil policiais tinham recebido esse recurso aí de auxílio da pandemia, os R$600. É um absurdo, né? Não sei se você conhece, Dentinho, aquela plataforma chamada Cidades Justas e Sustentáveis, que tem diversos eixos. É uma plataforma criada... o principal mentor dela, né, impulsionador, é o Oded Grajew, né, que é da Rede Nossa São Paulo, né? E eu acho esse tipo de plataforma muito importante, principalmente
por o que você falou de dar transparência aos dados. Você reunir as informações é difícil. Você reunir, né? Produzir é mais difícil ainda, mas só reunir já é difícil, né? Correto. E a outra coisa é disponibilizar ela de uma forma de fácil acesso, de fácil compreensão. Isso é fundamental, né? E eu acho que quando a gente estava na prefeitura, a gente começou a se associar essas plataformas, mas depois saímos e isso não foi mais. Pela sociedade civil, a gente fez uma tentativa também de associar a plataforma, mas é preciso um esforço gigantesco de reunir pessoas, informação. Então, se não tiver, no mínimo, 2 ou 3 pessoas profissionalizadas para atuar, é muito difícil, né? Mas isso Claro. é um exercício fundamental. Então, eu vejo, falar. Paulo, eu vejo que se não for uma política da cidade, não é a política do prefeito A, do prefeito B, que quando muda, vai mudar as coisas. Não é do conjunto de vereadores atual. A cidade precisaria definir, eu quero construir uma cidade inteligente. Vamos definir um plano, vamos definir prioridades. Então, eu só vejo uma solução para isso. A cidade tem que adotar. Como a cidade adota algumas coisas, tá? Tem algumas cidades que têm a sua vocação. Tá certo? Tem, e para você, a vocação de São Carlos é essa, de ser uma cidade inteligente. Então, deveria ser, né? Você já poderia pegar por esse nome, capital da tecnologia. Tá? Capital do conhecimento agora. Também. O conjunto de pessoas que existem na universidade, na Federal, na USP, na Embrapa, na Unicep, etc., são ilhas. Esse conhecimento, muitas vezes, acaba ficando dentro da própria universidade. Muitas vezes, nem nós que somos da universidade conhecemos o que os outros colegas dos outros departamentos fazem dentro da universidade. Então, vamos dizer, esse portal do conhecimento deveria ser de conhecimento mesmo. Você ter em algum local, em uma cidade inteligente, proporcionaria que esse conhecimento fosse distribuído. Eu sei que ele está lá e eu vou encontrar mecanismos de busca de perguntas para que essas respostas sejam alcançadas em qualquer nível, tá? Desde um garoto, de uma garota com 7, 8 anos de idade, que vai fazer um trabalho sobre a cidade de São Carlos, ou sobre o bairro dela, por que se chama Vila Prado, por que se chama Vila Neri, por que essa rua tem esse nome, tá certo? Quem foi essa pessoa, tá? E assim por diante. Então, eu vejo que capital da tecnologia, capital do conhecimento, é uma visão. É uma visão. Pode ser que eu demore para alcançar essa visão, mas eu tenho que definir os meus objetivos para que essa visão seja alcançada. Tá? Então, Bernardo quer fazer uma pergunta, Bernardo? Quero. Vamos lá. Posso falar um pouquinho? Bom, prazer estar com o Dentinho aí. Obrigado por estar aí participando do nosso mandato em mutirão aí, né? Com essa conversa hoje. Eu queria justamente exemplificar ou comentar um pouquinho esse cruzamento entre a questão ambiental, por exemplo, e a cidade inteligente, né? A importância disso. Eu tive a oportunidade de o ano passado, ser coautor de um trabalho que surgiu numa disciplina que eu dou, que chama, lá na engenharia urbana da UFSCar, que se chama Sustentabilidade Urbana, Práticas e Reflexões. E justamente tinha um aluno que nem é da minha área, é da área de energia elétrica, orientado por um colega lá do departamento de engenharia elétrica, que estava fazendo a disciplina da pós-graduação com a gente. E qual que era o assunto que ele... Era justamente estar desenvolvendo um sistema inteligente, né, para controlar melhor o consumo de energia elétrica e saber em que momento que as energias... Que a gente fala muito, energia renovável, energia do solar,
Mas se você não tem um sistema que faz com que a energia seja bem utilizada na hora certa, né, a demanda certa, tudo isso, você pode perder essa energia que está sendo gerada de maneira sustentável e ela não é aproveitada. Então, a importância de você ter um sistema inteligente, né, no caso aí o sistema de controle da energia elétrica, que aí sim você otimiza e melhora o uso da energia elétrica numa casa, num bairro, na cidade como um todo, né? Então, olha como é importante você ter uma cidade inteligente, nesse caso, em termos ambientais mesmo. Você está otimizando o uso de um recurso natural, né, que é uma fonte de energia elétrica. Então, fiquei muito satisfeito. Foi o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de participar, que tinha lá no título Cidade Inteligente, né? Depois disso, a gente já fez também outros sobre a questão da água da chuva, né, aproveitamento de água de chuva e tal, que a gente começa também a conhecer melhor como que a gente, com a informação, você pode ter um sistema que utilize melhor, que aumente a eficiência dos recursos naturais. É isso que eu queria comentar. O professor quer comentar a pergunta dele? O professor quer comentar alguma coisa sobre o que o Bernardo agora colocou? Não, Bernardo, existe um conjunto gigantesco. É claro que alguns são bastante caros, né? De sensores que ajudam a identificar o potencial uso, né, dessa tecnologia para melhorar a sustentabilidade da cidade. Então, o próprio fato, por exemplo, da estação de tratamento de água da cidade de São Carlos, e não só em São Carlos, e em boa parte das cidades também, ela fica na parte mais alta da cidade, para não ter que gastar energia elétrica para bombear a água para os outros bairros, porque ela desce por gravidade. Tá? Mas em alguns lugares, a gente percebe que nos bairros mais afastados, você tem que ter bombas de recalque para bombear vamos dizer, ou água, tá certo? Ou esgoto para a estação de tratamento de esgoto. E em São Carlos, em particular, o esgoto caminha, sei lá, acho que quase, dependendo da localidade, 10 quilômetros para chegar até a estação de tratamento. Sim. Claro que não é barato criar uma estação de tratamento de esgoto, tá? Mas aí também entra um pouco da resiliência, né? Ou seja, a resiliência é aquela questão de você persistir, tá? Porque você acha que você ainda consegue resolver a sua situação. Vamos pegar os bairros mais afastados que têm problema de enchente, a Baixada do Mercado que tem problema de enchente. E os comerciantes continuam na Baixada do Mercado resistindo às intempéries. E desde a época que a gente é moleque, né, Paulo, que a gente vê, já se passaram quase 60 anos e os problemas da época eram os mesmos que existem hoje e muito mais agravados, porque a cidade cresceu, o volume de água não permeia pelo solo e vai cair na baixada, que não tem jeito, ou nas baixadas, e acaba caindo lá na região do Cristo, né, onde tem um funil, tá certo? Por baixo da linha do trem. E falando em resiliência, eu vejo uma pessoa muito resiliente na cidade, que é o Pedro Cabaleiro. Né? Sim. Ele realmente, o Pedro Cabaleiro, é resiliente, porque ele corre, hein? Ele com uma equipe pequena, consegue fazer milagre com a qualidade do trabalho que ele tem, pela experiência que já desenvolveu, tá? E num local, o que é um horror, né? O local da sede da Defesa Civil é realmente... que já poderia ter uma coisa muito melhor, né? Realmente é uma estrutura... Outra pessoa importante que eu vejo aí e que está atuando atualmente como secretário municipal de meio ambiente, né, é o professor Galizia Tunisi,
que vem e fala, por exemplo, ele fala mais como professor do que como secretário, né? Naquele programa da CBN, ele fala toda semana e ele menciona cidades inteligentes com bastante frequência. E nas últimas semanas discutiu bastante os 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU. Tá? Então, são, assim, duas pessoas bastante resilientes. E se a gente for olhar, né, no próprio site da prefeitura, se a gente for procurar cidades inteligentes dentro do site da prefeitura, você vai encontrar somente 9 referências a cidades inteligentes e nenhuma é desse ano. Certo. Ou seja, essa prefeitura, e vamos dizer, e nenhuma das anteriores, discutiu isso. É óbvio que cidades inteligentes é um tema mais recente, apesar de já ter, em algumas cidades, né, no mundo, ter essa discussão de cidades inteligentes há muito tempo. Muito tempo. No Brasil, existe uma frente de prefeitos, isso em Brasília, né, que se formou a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. Foi em 2013 já faz um bom tempo. A cidade de São Carlos está mencionada lá entre as 400 cidades, 420 maiores cidades do Brasil que poderiam estar fazendo alguma coisa em cidades inteligentes. Mas, como capital da tecnologia, o capital do conhecimento, a gente não vê projeto. Essa informação não está pública, tá certo? E eu desconheço que realmente exista um grupo na Prefeitura de São Carlos pensando nisso. Eu acho que por mais esforços que eu falei antes, por mais esforços que a gente tenha feito, ainda falta muito para que todos os saberes desenvolvidos nas nossas universidades, eles permeiem a nossa sociedade, né? E isso é responsabilidade tanto da sociedade civil, dos governos, como da própria universidade também, que tradicionalmente tem a tendência de encastelamento, né? E a gente está, aos poucos, tentando superar isso, mas São Carlos realmente já deveria estar bem mais envolvida com esse tema e produzindo muitas coisas. A gente tem precariedades absurdas, né? Por exemplo, o SAI, a sede do SAI na Getúlio Vargas, é um imóvel alugado. Quer dizer, eu sei que às vezes sai mais barato você alugar que comprar um imóvel. Agora, há possibilidade de a gente um dia não ter gerenciamento de água numa cidade? Só quando a cidade acabar. Né? Então, por que o imóvel fica alugado? São interesses pequenos, né, que tornam essa coisa. Mas tem uma pergunta aqui, gente, para o professor Luiz Falkowski. Está mandando uma pergunta para... ele pergunta o seguinte: como podemos inovar, introduzir e revisar o plano diretor estratégico de São Carlos, implementando ações das dimensões da inteligência humana, inteligência coletiva e inteligência artificial, que foram colocadas pelo Pierre Levy? Pierre Levy? Poxa. Bom, isso é bastante antigo, né? Esse do Pierre Levy. O que eu vejo é o seguinte, Luiz, vamos dizer, esse processo de construção do plano estratégico do município está relativamente claro e bem definido o que ele deve ter. Agora, como é que eu incorporo tecnologia e sustentabilidade nisso? Tá? Primeiro, tem que ter uma política por trás, falar, eu quero incluir. Tá? E é uma decisão que muitas vezes vai contra interesses de políticos, vai contra interesses de investidores e de capital que existe dentro da cidade. Mas o próprio, vamos dizer assim, empreendedor deveria perceber que se ele está numa cidade inteligente, ele vai conseguir atrair muito mais pessoas para os seus produtos e para os seus serviços do que ele ficar só naquele pequenininho do que ele produz.
Então, deveria haver também, vamos dizer assim, de uma certa forma, provocar esse pessoal a se engajar na construção. A gente percebe que na cidade, durante a pandemia, muita gente se envolveu em utilizar a própria indústria, a própria fábrica, os próprios recursos para resolver problemas da pandemia. Então, houve, e não só no Brasil, e não só em São Carlos, muita gente que usou a sua inteligência e o seu conhecimento para produzir soluções que vão ajudar nesse controle, da pandemia. Não só controle, mas também como encontrar soluções para esses problemas que foram disparados. É óbvio que o lado econômico é bastante forte aí, influenciou bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas eu vejo a incorporação disso num plano estratégico, num plano diretor estratégico do município, uma coisa importante. Recentemente, o ano passado, na cidade de Campinas, eles publicaram um plano estratégico de infraestrutura de tecnologia de informação para a cidade de Campinas. Tá? Então, tem que ter a vontade política por trás, de querer isso. Então, como eu estava dizendo antes, no início da nossa conversa, tem que ser um desejo da cidade. E como é que eu vou cooptar a cidade para fazer isso? Contra interesses de empresários, contra interesses de políticos, muitas vezes de prefeito. Isso não é simples. Tá? Não é uma vamos fazer. Tem que convencer. Tá? Então, muitas das coisas que são provocadas, estão sendo provocadas, principalmente nesse momento da eleição, de comprometer as pessoas. Né? As pessoas têm que estar comprometidas com isso. Viu, Dentinho? O que eu te digo a esse respeito, e a pergunta, a colocação do Falcoski está completamente correta, mas pergunta para os ambientalistas da cidade se eles acham que a gente deva mandar alguma proposta de modificação do nosso plano diretor para ser votada com essa Câmara Municipal que nós temos hoje. Né? A resposta é não. Por quê? Qual que é o nosso receio? A gente vai lá mandar uma proposta de uma coisa muito positiva e o pessoal vai aproveitar para passar boiada, como diz. Vai, né, tirar aquilo que as pessoas consideram que são empecilhos ao desenvolvimento. Então, a mudança política é fundamental. Né? Eu lembro que a palavra política ela deriva do grego polis, né? Que é cidade. Né, que é a cidade do grego. Então, nós temos que fazer política para melhorar a nossa cidade. Eu queria aproveitar, Dentinho, para te perguntar, ter uma noção da viabilidade de duas coisas. Assim. Uma é que eu sei que várias cidades têm no mundo já, é internet livre para todos. Né? Eu acho assim, cada dia mais, todos os serviços que a gente faz exigem internet. Então, é que nem o ir e vir. O ir e vir é um direito, né, de todo cidadão. No século XXI, o ambiente virtual, ele, né, é quase como que o ambiente natural, quer dizer, a gente tem que ter o direito de ir e vir. Para ter o direito de ir e vir, a acessibilidade à internet, né, tem que ser geral. Essa é uma questão, ou seja, a internet livre e geral para toda a cidade. A outra é assim, eu fiquei muito surpreso recentemente, acho que o ano passado, porque eu fiquei sabendo que o aplicativo da Equipe 99, né, de motorista por aplicativo, foi desenvolvido por 2 estudantes que estudaram aqui no ICMC da USP, Instituto de Ciência Matemática e Computação. E depois eles aplicaram na Equipe 99, que era uma equipe taxistas em São Paulo, e depois negociaram com chineses, se tornou. Né? O que eu pergunto assim, é muito complicado para, na cidade de São Carlos, nós termos um sistema desse que rode para que a gente não precisa depender
de um Uber, de um 99, de outras coisas? Para quê? Porque você vê o que esses sistemas cobram do trabalhador, do motorista, é muita coisa. O Uber chega a cobrar de 25% a 40%. Né? A gente anda, faz uma viagem, dá até vergonha de ver o quanto que você, às vezes, paga. Né? E ainda você fala, pô, ainda 25%, 30% vai para o sistema, para a empresa. Né? Então, eram essas duas questões que eu queria colocar para ver o que você pensa a respeito. Bom, em particular, em relação a esses aplicativos, esse é um negócio, tá certo? Esse é um negócio que gera lucro para quem investiu naquele produto e naquele serviço que tem por lá. E por trás, tá certo? As pessoas que vão prestar serviço e vão pagar uma porcentagem da corrida que eles fizeram, tá? Uhum. Eu vejo uma solução para isso se as pessoas se associarem, tá? Se associarem, fazerem uma cooperativa para poder diminuir o custo disso. Essas soluções, uma boa solução como a do 99 e a do Uber, etc., levaram muitos anos para ser desenvolvidas e custaram muito caro. Tem uma estrutura de computadores em nuvem por trás bastante grande, tá? Mas se você for pensar do ponto de vista local, uma taxa mensal cobrada dessas pessoas, é possível viabilizar isso. Eu não sei precificar uma coisa como essa nesse momento, mas que é viável, é viável. Talvez não com uma tecnologia avançada no começo, mas se você pensar, vamos fazer uma cooperativa de cooperativas, então o pessoal de São Carlos, o pessoal de Araraquara, Ribeirão Preto, se associam numa empresa, pagam alguma coisa para desenvolver esse produto, depois começam a utilizar. E aí reduz o retorno, né, dessa taxa. Mesma coisa com cartão de crédito. Você paga, você faz uma compra de R$4, pagou com cartão de crédito e R$4 é da operadora de cartão de crédito. Muito. Você pagou 4 no verdureiro e ainda ele vai pagar uma porcentagem em cima disso. É muito caro. Então, é viável. Da mesma forma como ter internet livre na cidade, você tem que ter recurso. Tá? Tem que estar no orçamento. Se não está no orçamento, você não vai conseguir fazer isso. E quanto que custa, tá certo? Disponibilizar internet livre para a cidade toda? Vai custar alguma coisa. Depende do que você negocia junto com a operadora. Por exemplo, a NET tem modems espalhados por diversos pontos da cidade, e se você tem NET na sua casa, você consegue acessar o Wi-Fi em vários pontos da cidade. Mas a NET tem uma estrutura gigantesca por trás, tá certo? Que é da Claro, né? Que já investiu muito dinheiro nisso e quer continuar ganhando com o produto e serviço que eles oferecem. Mas que é viável. Mas precisa analisar, fazer vamos dizer, um plano de negócio para ver quão viável é esse tipo de coisa. Mas tem que ter um grupo grande por trás. Talvez priorizar algumas regiões, né, da cidade, né? Você não coloca na cidade toda, mas coloca em regiões que há mais necessidade em função das carências sociais que a gente tem. Né? Agora, na Europa é comum ou só algumas? Parece que Paris é assim. Eu não tenho noção de quão comum cidades com internet livre. Assim. Tem várias cidades. Tem várias cidades pelo mundo que é uma política de Estado. Certo. Porque é relativamente muito barato. Você pega um país como a Holanda, por exemplo, que é o quê? O tamanho do estado de Alagoas, ou talvez um pouco maior, tá certo? Então, você consegue, o Estado holandês consegue dar internet gratuita para toda a população. Vamos dizer assim, o que eles produzem, o que eles pagam em impostos, é suficiente para dar de graça esse tipo
de serviço, tá? E você tem as pessoas se comunicando o tempo todo. E como você estava colocando no início, né, essa virtualidade é importante, né? Você ter acesso a essas informações. Mas, por outro lado, também, você tem que estar preocupado com a segurança. A individualidade das pessoas tem que ser preservada. Então, o cidadão, ele não posso invadir a privacidade dele, tá? Em alguns lugares, você não vai ter pessoas passando fake news para você, tá? Porque faz parte da, vamos dizer, da cultura daquele povo, tá? Então, e vai um pouco também da própria formação que a gente tem, né? De maioria ser católica e mudando, né? Então, você pega países como a Inglaterra ou países, a Alemanha e Holanda, onde a religião católica não é tão predominante, tem outro tipo de cultura por trás, né? A cultura da verdade. Tá? Claro que isso é só um ponto, né? Mas a segurança da informação é importante. E a Agora, segurança... eu queria só comentar, destacar, viu, Paulinho, que o Dentinho comentou, a questão da cooperação, né? Que muitas dessas soluções passam por soluções cooperativas, né? Soluções que precisam de ter uma coisa coletiva. Tanto nesse exemplo aí do aplicativo, um aplicativo tipo Uber local, né? Quanto essa questão de compartilhamento de internet e tal, tem que ter. E aí, a solução, no fundo, o que a gente quer? É um mutirão, né? Você fazer isso através de soluções que sejam coletivas e cooperativas. Eu não sei que horas são Tá quase acabando. Paulinho, são 17h52, mais ou menos na horário de você encerrar. Tá. Eu queria só fazer uma última colocação, até porque eu deixei essa araucária aqui do meu lado, para lembrar isso, Dentinho, né? Eu vejo que cidades inteligentes, quando a gente fala, a gente pensa sempre em altas tecnologias e tal. E para mim, tecnologia boa é aquela que é adequada às necessidades que a gente tem, né? Então, eu acho assim que a gente precisa usar a inteligência de acordo para prover as nossas necessidades de acordo com os recursos que a gente tem, né? A inteligência deve servir para isso, né? Se a gente não tem altas tecnologias, ou a gente desenvolve elas, ou a gente se vira com o que a gente tem, né? E o fato, né, que eu falo, a araucária é uma espécie vetusta, que ela existe há 250 milhões de anos, tem um sistema reprodutivo super atrasado, entre aspas, se a gente for ver, em relação às plantas mais modernas, as angiospermas, tal, né, que tem as flores e as abelhas levam o pólen exatamente no lugar certinho e tal, né? Mas não é por isso que as araucárias têm que desaparecer do planeta, porque elas são antigas e pouco, vamos dizer, sistemas de reprodução de coisas poucos eficientes, né? Mas elas estão aí. Então era isso, só que eu gostaria que você fizesse um comentário e já me despedindo, Dentinho. E muita gratidão mesmo por você oferecer o seu conhecimento, esse espaço no tempo e estar junto com a gente aqui no Mutirão. Valeu. Então, obrigado, Paulo. São Carlos do Pinhal, né? São Carlos do Pinhal por conta da araucária, que se for contar hoje, a Federal tem a um pé, que eu me lembre, próximo da reitoria. E acho que na cidade, se a gente for contar, acho que não chega a 100 hoje. Tá? Elas morrem com facilidade. Além de morrer, quer dizer, a USP ali na Marginal, na Trabalhador São Carlense, tem acho que uma dezena de árvores, tá certo? Mas O Dentinho, importante lembrar que aquela araucária que você mencionou da reitoria foi plantada pelo Romeu Cardoso, nosso colega pelo Romeu?
Ele plantou há muitos anos atrás e recentemente plantou uma segunda para comemorar os 25 anos da pós-graduação da UFSCar. E o Romeu entrou na Universidade Federal em 1973, né? Lembra quando é que ele plantou, né? Mas já faz um bom tempo também. Exatamente. Mas está lá, virou um marco, né? Virou um marco que a gente se lembra dela. Muito bom. Eu acho que é isso, gente. Nós temos que Muito obrigado, viu, professor, por Valeu, ter Helena. dedicado seu tempo. Muito agradecido, Regina. Obrigada a todos. Valeu. Um grande abraço, gente. Muito obrigada.